Olá, meus queridos, minhas queridas. Estamos aqui então para entender um pouco mais de Rousseau, um filósofo político moderno, do século XVIII, que tem muita coisa boa para ensinar para a gente, muita coisa a despertar na gente de questionamentos sobre a realidade atual, inspirados na realidade que ele viveu, na qual ele viveu. Uma das grandes perguntas que a gente poderia fazer com Rousseau é como é que fica a liberdade humana dentro de convenções sociais. Ele é um contratualista e ele está nesse jogo de tentar entender o indivíduo e a coletividade, essa relação difícil dos interesses particulares e dos interesses comuns. Como é que a gente realiza minimamente os nossos desejos particulares sem desrespeitar o mais próximo possível, regulado pelo interesse comum. A gente vai chegar num patamar em que a gente vai dizer de um conceito fundamental que a gente tende a confundir, só que é muito necessário para a gente, que é o conceito de vontade geral. Então, motivado por essas questões, por exemplo, sobre essa articulação entre o eu e o nós, entre o indivíduo e a sociedade, entre o particular e o universal, é que a gente vai tentar entender um pouquinho de Rousseau. Muito bem, vou apresentar para vocês aqui essa apresentação Preze, que traz detalhes biográficos e traz citações do livro do Rousseau, que é o Contrato Social. Um dos livros, tem mais livros, tem o Emílio, tem Heloísa, enfim, outros tantos dizendo sobre educação, sobre a natureza humana, mas esse aqui é o que nós vamos começar, que vai problematizar essa questão da liberdade humana. Ok. Nós temos aqui na história de vida do Rousseau umas peculiaridades que vão influenciar o seu modo de pensar. E eu acho interessante a gente começar a pensar aqui a ideia de que ele é de uma família e de uma vivência bastante simples, bastante humilde, Então ele nasce em 1712 em Genebra, é filho de um relojoeiro, não bem visto socialmente, ele tem interesses, o pai dele, por mundo literário, mas ele não alcança nenhum tipo de visibilidade, nada nesse sentido, embora mantenha lá hábitos de estudo, de leitura. Então ele está nesse meio jogo aí entre o ideal e o real, aquilo que o Maquiavel dizia para nós há tempos antes, em pessoas que se perdem na vontade do querer ser, do dever ser, e esquecem do que são. Foi criado com o irmão mais velho, com uma tia e uma babá, então a presença feminina é muito importante para Rousseau. Isso vai ser uma constante na teoria dele, no sentido da afetividade, no sentido da compreensão das pessoas. Enfim, seu pai travou um duelo em Genebra, e foi banido ali da cidade, teve que sair da cidade, e Rousseau vai viver no pensionato, vai trabalhar, vai viver uma vida bastante difícil. Rousseau vivia uma vida com muito afeto, com muito cuidado, com muito carinho na família dele, embora o pai dele não tivesse uma espécie de profissão vislumbrada por ele mesmo ali, o conjunto familiar era bom, era harmonioso, Tempos depois, na adolescência do Rousseau, ele vive uma série de problemas que ele também vai ter que sair da cidade, e a cidade dele, Genebra, ela é calvinista, então Rousseau saindo da cidade, tem outras cidades ali no contexto de uma contra-reforma, por exemplo, em que o catolicismo está ali sempre em combate, digamos, disputando quem é que ganha mais adeptos, E aí nós temos ali a Madame de Warens, que vai adotar Rousseau, vai cuidar de Rousseau como ela fazia com vários outros garotos daquele tempo, que necessitavam de algum tipo de cuidado e tudo mais. Existem histórias aí, tem um livro de Rousseau chamado Confissões,
em que Rousseau vai dizer dessa relação com Madame de Warens, porque dos 16 aos 20 ele está sendo bem cuidado, tem todas as oportunidades de estudo. Madame de Warens, na verdade, é uma grande literária do tempo, né? Ela é muito letrada, muito sabida. Então Rousseau vai entrar nesse ambiente mais profundo da leitura e do conhecimento. Aos 20 anos eles começam a ter uma relação mais íntima, é o que Madame de Warens fazia com os meninos que ela cuidava, né? Tinha esse boato aí, mas ela é muito amiga ali da região, enfim, tudo mais, ela tinha lá suas influências. Ao passo que aos 20 anos o Rousseau vai fazer uma experiência em Veneza. Ele vai auxiliar lá o secretário do embaixador da França, mas não é uma experiência bacana. A experiência que Rousseau faz em Veneza é uma experiência conflituosa, né, de poder, de vaidade. Existe um desprezo por parte dos personagens políticos em relação ao Rousseau. É de se imaginar, mais ou menos, que Rousseau tenha alcançado um nível espiritual bacana, mas que o jeito, talvez os hábitos, continuassem sendo de família mais simples e mais humilde. Isso, obviamente, se a gente for analisar as pessoas, a gente consegue distinguir alguns tipos muito próprios que fazem parte da personalidade. Então Rousseau se sentia bastante subestimado nesse ambiente elitizado. Aos 26 anos, entre os 20 e 26 anos, ele está em Veneza, e nesse meio tempo Madame de Warens contrai uma relação mais íntima com outra pessoa. Então Rousseau sofre ali uma frustração, e que na verdade é boa, né? Ele é grato a Madame de Warens, mas ele começa então a dar passos para a independência ainda maior, né, para uma vida conduzida pelos seus próprios passos, pelas suas próprias decisões. E é um momento em que ele vai a Paris para estar naquele meio iluminista parisiense, né, naquele contexto dos enciclopedistas, tanto que ele vai ajudar a D'Alembert, Diderot a construir ali uma série de informações. Ele vai se aventurar no mundo da música. O Rousseau vai estar em algumas competições de artigos científicos. Ele vai fazer um sucesso interessante. Só que as ideias dele vão meio que contra o iluminismo. Ele é chamado, e notem bem isso, de iluminista herético, porque ele encontra algumas contradições dentro desse ambiente iluminista. Ele diz que o progresso, né, ele diz que a razão, ao invés de levar a sociedade para ser o melhor que ela pode ser, tem corrompido a sociedade. E isso aí já começa uma crítica ao conjunto dos enciclopedistas, ao conjunto da elite parisiense, aqueles que colocaram no campo ali, na sociedade, as ideias e os ideais iluministas, né? Então ele encontra essas contradições aí. Ele vai ser um iluminista, ele acredita na racionalidade, ele quer uma sociedade aprimorada, cada vez mais aprimorada, mas ele já entende o que é que está errado aí nesse projeto que ao início parecia bacana. Ok, dito isso, o grande problema da vida toda do Rousseau e da infância até a vida adulta vai ser o problema da liberdade humana, né? De como o Rousseau, ele mesmo, e ele vê isso em outras pessoas, ele vê isso acontecendo na sociedade com alguma frequência, como ele pode realizar os desejos dele quando nós estamos em meio a outros tantos indivíduos que também têm seus interesses particulares, e a sociedade precisa encontrar um jeito de estar coadunada, de estar unida, de estar caminhando numa mesma direção praticamente, né? E olha que bacana essa citação, que é a primeira frase do livro Contrato, e é a mais essencial para explicar o contratualismo que Rousseau está dizendo para a gente aqui. Ele está dizendo, olha só, o homem nasceu livre e em toda parte vive acorrentado. O que se crê amo dos outros não deixa de ser mais escravo que eles. É o fato dele começar a entender que, embora sejamos livres, estamos dentro de relações estabelecidas cotidianamente, né? Nós precisamos corresponder a pactos que vamos fazendo consciente e inconscientemente. A gente precisa corresponder a alguns limites estabelecidos. A nossa liberdade está transitando nesses limites aí. A gente precisa fazer uma relação basicamente sustentável que beneficie todas as pessoas. E aí a gente começa a entender que o contrato social é um resultado das convenções. Na verdade, mais que um resultado,
né, porque ele permeia todas as convenções, ele é, antes de tudo, motivo dessas convenções. E olha que bacana, o mais forte nunca será forte o bastante para ser sempre o amo. Isso é interessante, mesmo na natureza, ele está sendo um pouco contra Hobbes, né? Hobbes dizendo que, olha, na natureza o mais forte sempre ganha, mas calma, tem momentos em que a gente até na natureza vê matilhas inferiorizadas que de repente depõem lá o alfa, né? Então o mais forte não tem esse poder vitalício aí. Ele não vai ser o mais forte se não transformar sua força em direito. Olha que legal. E a obediência em dever. Direito e dever são convenções sociais. Direito e dever são as duas palavrinhas que a gente coloca para expressar bem o que seria o contrato. O contrato social estabelece quais são os direitos das pessoas e quais são os deveres das pessoas. Então, para que as pessoas na sociedade, inclusive o mais forte, que não detém na natureza poder vitalício, só terão algum tipo de domínio, ou algum tipo de influência ou de segurança se for estabelecido socialmente leis que garantam direitos e deveres. A manutenção da força se dá através da agregação entre as pessoas. Isso é interessante demais. Sozinho, o Rousseau está dizendo, sozinho ninguém consegue viver. E, gente, isso é absolutamente óbvio. Vamos pensar as questões do mercado, vamos pensar as questões da família, as questões das amizades, qualquer coisa do tipo. Não há um indivíduo sequer que consiga viver a vida toda sozinho. Tem até um filme que depois eu quero indicar para vocês, que é Na Natureza Selvagem. Ele é fantástico. É um garoto que vai fazer uma experiência de viver isolado na natureza e tudo mais, para ver até que ponto, em que medida ele consegue viver e fugir das atrocidades, das corrupções, das frustrações que ele tem em relação à sociedade. Olha que bacana Rousseau dizendo, tem-se a ampliação de um eu individual para um eu comum. É começar a pensar em nós, mas sem excluir a individualidade. Eu estou dentro de um conjunto, me espelho nesse conjunto, sou construído por esse conjunto e sou responsável por esse conjunto. O pacto social, então, esse contratualismo consiste em algo que ele vai chamar de vontade geral. Mas o que é vontade geral? Aqui começa uma série de problemas. Tem muita gente que imagina que vontade geral é a vontade da maioria. Né? Que, por exemplo, a gente poderia perceber que nas eleições a maioria, então, que elege um determinado representante é o que representa a vontade geral. Não. É só um mecanismo de eleição de alguém para conduzir a sociedade, para orientar, para presidir a sociedade. Mas não é vontade geral. Vontade geral seria o bem comum. Né? O eleito para conduzir a sociedade, tanto na cidade quanto no estado ou na federação, este eleito ele precisa governar para todos e não para os seus eleitores. Né? Isso é vontade geral. O que é governar para todos? É estar atento àquilo que beneficia a todos. Há elementos que são comuns às pessoas. Existem demandas, necessidades comuns. Trabalho, saúde, educação, alimentação, lazer, toda essa infraestrutura social, todos esses elementos são comuns e são necessários a todas as pessoas. Então é preciso que aquele eleito ele organize a sociedade em função desses elementos comuns. Essa base que deve ser igual para todo mundo, essas condições de vida que devem ser iguais para todo mundo. Olha que bacana que ele vai dizer aqui para nós sobre essa diferença da vontade particular e da vontade geral. A vida social é um corpo político, olha que lindo. Não se pode ofender um de seus membros sem atacar o corpo, menos ainda ofender o corpo sem que os membros se ressintam. Trata-se de uma comunidade. Qualquer pessoa nesse corpo social, nesse corpo político, que seja minimamente atingido negativamente, o corpo precisa sentir isso. É porque, na verdade, a sociedade, para Rousseau, é uma totalidade. É uma totalidade interdependente. Qualquer coisa que aconteça, a gente vai sofrer as reações desse acontecimento.
Imagine o corpo, quando adoece alguma parte do corpo, a gente acaba sentindo e meio que comprometendo uma série de coisas, de funcionalidades do corpo da gente. Aqui, seja o dedo que esteja doendo, já começa a atrapalhar o meu modo de perceber do braço, minha disposição para o trabalho, minha disposição para o estudo, minha disposição para a atenção, atrapalha uma série de coisas, ainda mais se em algum momento eu ficar febril, se em algum momento eu ficar indisponível do ponto de vista da ânima, do ânimo do corpo para isso. A saúde do corpo precisa que o corpo inteiro sinta onde de repente há algum tipo de risco e a gente vá lá sanar essa ocasião aí. A liberdade consiste em viver harmonizado com a comunidade. Isso é importante. O que seria a liberdade para a gente? É viver harmonizado com a comunidade em vista do bem comum. Olha que lindo. Quem se recusar a obedecer à vontade geral será forçado a fazê-lo por todo o corpo, o que significa que será forçado a ser livre. É estranho, mas ele está dizendo que a liberdade está em você contemplar-se dentro de uma comunidade e minimamente beneficiar essa comunidade com seu jeito de ser e de agir. Você é livre para fazer o que é possível dentro da lei do direito e do dever dentro da sociedade. Você pode ser qualquer profissional que você desejar, desde que essa profissão também esteja colaborando para o grande maquinário social. Se não estiver colaborando para o grande maquinário social, minimamente que não faça mal. Porque fazendo mal, isso não é liberdade, isso é transgressão, é o que a gente chamaria de crime. Você então será forçado a minimamente estar harmonizado com essa vontade geral. Ou seja, minimamente, se você está dentro de um grupo, que você esteja no grupo para auxiliar esse grupo, para beneficiar esse grupo, para fazer bem a esse grupo. Isso seria a ideia da liberdade. Olha só que lindo. 4 citações aqui que a gente vai tentar entender algumas coisinhas, alguns pontos que o Rousseau às vezes parece oscilar na definição de vontade geral, mas que é importante que a gente atente ao que é fulcral aqui. Primeira citação está logo aqui em cima, essa em branco. Enquanto vários homens reunidos se consideram um só corpo, eles têm uma só vontade, voltada para a conservação e para o bem-estar geral. Entendam bem, o que seria a ideia de nação, de povo para Rousseau. Então, todos os recursos do Estado são vigorosos e simples, suas máximas são claras e luminosas, não há interesses complicados, contraditórios, o bem comum se mostra por toda parte, com evidência, e não requer mais que o bom senso para ser percebido. Veja, Rousseau está querendo também, na ideia de vontade geral, de pessoas que estão unidas para alguns objetivos comuns, facilitar o próprio tipo de governo desse lugar. Se nós, enquanto povo, não tivermos claro para onde queremos seguir, que tipo de sociedade nós queremos ter, uma sociedade sem pobreza, uma sociedade sem risco de perder, talvez, algumas propriedades nossas, do direito de crescer, mas sem o risco de perder as coisas que nós temos tido, alcançado, ganhado, condições básicas para todo mundo, uma saúde boa, um trabalho bom, um salário bom, etc. e tal. Se nós todos caminharmos para isso, nós todos, olhem bem, como comunidade, sem que outro não esteja dentro desse meu projeto, o Estado vai ser muito mais fácil de gerenciar. É interessante a gente perceber isso, de repente a gente sofra tanto, porque até enquanto povo, enquanto interesses comuns, nós não estamos harmonizados. De repente a gente deixa outras pessoas na marginalidade de um projeto de vida que a gente deveria desejar para todos. Ele está antecipando aqui, gente, algo interessantíssimo que vai acontecer anos mais tarde na Alemanha com Immanuel Kant, que é um imperativo categórico, que ele está querendo dizer o seguinte: olha, se você deseja coisas boas para você, então que essas coisas boas sejam transformadas em desejos universais. Não pode ser só para você, tem que ser para todos. Aí sim nós teremos ética, nós teremos uma moralidade, nós teremos uma lei. E é isso que o Rousseau está já dizendo. Se a gente está querendo viver bem, então que a gente viva bem em comunidade, em sociedade, para que até os mecanismos jurídicos, estatais, legislação, o jurídico e o executivo façam bem e com mais facilidade o seu dever. Olha só que bacana, a vontade constante de todos os membros do Estado é a vontade geral. Lembra lá da matemática, uma constante, uma variável.
Como é que é a vontade constante, então, de uma sociedade, professor? É aquela vontade que o tempo todo está batendo na nossa porta, nas nossas demandas, que a gente acabou de citar. São direitos que todas as pessoas o tempo todo estão reivindicando. Trabalho bom, moradia boa, saúde boa, educação boa e uma série de outras coisas essenciais à vida. É por por essa vontade constante que os cidadãos serão livres. Tem um detalhezinho aqui que é o que confunde a gente. Ao dar seu sufrágio, cada um dá sua opinião a respeito, e do cômputo dos votos se extrai a declaração da vontade geral. Aqui alguém pode falar, nossa, então vontade geral tem a ver com a vontade da maioria. Cuidado, olha o que ele diz mais à frente, né, na nossa direita aqui. A vontade ou é geral ou não é. Gravem bem esse mecanismo que ele vai dizer para a gente, essa distinção. Ela é vontade do conjunto do povo ou apenas uma parte. No primeiro caso, sendo vontade do conjunto do povo, essa vontade declarada é um ato de soberania e constitui lei. Se for vontade do povo total, ela é soberana, ela é lei. No segundo caso, se for vontade apenas de uma parte das pessoas, né, de uma maioria, que seja de uma maioria, ou que seja de uma minoria, tanto faz, não passa de uma vontade particular ou de um ato de magistratura, é no máximo um decreto. Ele está dizendo que, obviamente, algumas vontades particulares vão estar vigentes, né, na sociedade, mas ele está dizendo que essas vontades particulares não são representações da vontade geral, não são representações do bem comum, são representações de um bem particular, mas eles não podem ser lei, eles não podem ter status de lei. Eles podem ter status de decretos que têm um prazo de validade para as coisas. Porque, de repente, obviamente, a gente está passando por uma série de dificuldades e aí transformar a lei não é possível, mas adequar um pouco a lei no momento muito específico através de um decreto, isso é possível. São algumas variações muito específicas dentro de um quadro geral que já está estabelecido, que não pode ser, nunca pode ser usurpado, nunca pode ser corrompido, que é o estado da lei. Ok, gente? Todo decreto deve estar dentro do quadro da vontade geral, do quadro da lei. Todo decreto. Se não estiver, se transforma em outra coisa, sei lá, algum golpe, algum tipo de infração. Olha que bacana ainda aqui à nossa esquerda. O que generaliza a vontade é menos o número de votos do que o interesse comum que nos une. Olha que lindo. Aqui ele tira pra gente a confusão. Ele está dizendo que ainda que o número de votos decida de alguma forma, no mecanismo da eleição, por exemplo, o que vai ser vigente, a vontade geral não se restringe a esse número de votos. O que é a vontade geral? É o interesse comum que nos une. Isso é vontade geral. Então, ainda que a eleição, né, num grupo, numa escola, numa empresa, na sociedade, na política, eleja alguém, este eleito precisa estar atento ao bem comum. Isso seria a efetivação da vontade geral. Porque nessa instituição, cada um se submete necessariamente às condições que impõe aos outros. É o imperativo que o Kant vai dizer mais tarde. Concordância admirável do interesse da justiça que dá às deliberações comuns um caráter de equidade. Aqui a vontade geral tem que estar atenta a esse caráter de equidade, de segurança, de igualdade. Olha que lindo! Como é que a gente está livre na sociedade civil, mais livre e mais seguro do que como Hobbes pensava lá no estado de natureza. Para Rousseau, fica manifestadamente falso que o contrato social implique qualquer renúncia verdadeira dos particulares, visto que a situação destes, por efeito desse contrato, é efetivamente preferível à que tinham antes, e que em vez de uma alienação, eles realizaram uma troca vantajosa de uma maneira de ser incerta e precária, no estado de natureza, por outra melhor e mais segura, no estado agora de sociedade civil, da independência natural, no estado de natureza, para a liberdade, do poder de prejudicar o outro por sua segurança, estado de natureza, e da força de cada um, que os outros podiam superar por um direito que a união social torna invencível. A sociedade, então, ela garante a nossa segurança. A sociedade está aqui, acontecendo, a lei e o Estado, através da vontade geral, para garantir a segurança de todo mundo.
Fora isso, seria estado de natureza, seria selvageria, como Hobbes dizia pra gente. Importante dizer o que é que constitui essencialmente a vontade geral. A liberdade e a igualdade. Liberdade que a gente alcança mais aqui no estado social, né, garantido pela lei, pelo direito, mas essa liberdade ela também é garantida pelas condições de igualdade. Só que alguém pode perguntar aí, poxa, mas espera aí, todo mundo tem que ser igual, etc., ninguém pode crescer, estamos aqui numa sociedade sem ascensão social, qualquer coisa do tipo, sem o direito à propriedade? Não é nada disso que o Rousseau está dizendo. Olha que lindo que o Rousseau está dizendo. Quanto à igualdade, não se deve entender por essa palavra que os graus de poder e de riqueza sejam absolutamente iguais. É lindo. Mas que quanto ao poder, ele esteja abaixo de qualquer violência e nunca se exerça senão em virtude da posição hierárquica e das leis. E quanto à riqueza, que nenhum cidadão seja tão opulento que possa comprar a outro e ninguém seja tão pobre que seja obrigado a se vender, o que supõe de parte dos pequenos moderação na avareza e na cobiça. Ele está dizendo que essa igualdade aqui não é uma igualdade homogênea das coisas, das condições, da riqueza, dos status e tudo mais. Existe a variabilidade e a possibilidade de realização individual nessa sociedade. A grande questão é, ninguém, absolutamente ninguém, pode estar fora desse quadro da igualdade, das condições essenciais de vida. Ninguém. Todos precisam ter condições para a ascensão, para realizar os seus desejos, para contribuir e para viver bem nessa sociedade. Ninguém pode ser tão pobre que não se realize e que não contribua minimamente socialmente falando. Isso é importante para a gente. Esse é o Rousseau. Tomara que essa teoria dele sobre o contrato social, a vontade geral, que assegura a liberdade humana, nos ajude a repensar o nosso contexto, as nossas relações, as nossas instituições, os nossos governos, a nossa política particular e global. Enfim, que essa teoria aqui, essa filosofia de Rousseau nos ajude a pensar melhor as nossas ações numa sociedade que a gente ajuda a construir e a gente é constituído por ela também. Muito obrigado. A gente se encontra no próximo vídeo sobre o Rousseau, falando sobre a natureza humana. Se ele é bom, se ele é mau, enfim. A gente se encontra lá. Tchau, tchau.